Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, dia de Pentecostes, estamos reunidos em oração, assim como Maria e os apóstolos, e celebrando esta solenidade de Pentecostes. Recordamos o dia em que o mistério pascal atingiu sua plenitude no dom do Espírito, derramado sobre a igreja nascente. Trazemos nossas alegrias, nossas esperanças, nossas angústias e nossas conquistas diante do Deus que infunde o seu amor abrasador em nossos corações. Então, a primeira leitura de hoje está em Atos, capítulo 2, versículo 1 a 11. Atos, capítulo 2, versículo 1 a 11. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, essa primeira leitura mostra para a gente sobre a união dos povos, povos de diferentes nações, povos diferentes, falando a mesma língua, e todo mundo, se entendendo, todo mundo falando na mesma língua. Então, mostra aqui nessa primeira leitura a união entre os povos, a comunhão entre os povos. Então, que a gente possa realmente sempre, cada vez mais, estarmos em comunhão uns com os outros, e sempre também em comunhão com Deus, tá certo? E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3 a 7, depois o versículo 12 a 13. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3 a 7, depois o versículo 12 e 13. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Então, essa segunda leitura mostra para a gente que nós fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo. Então, aqui mais uma vez, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios fala justamente sobre a comunhão, que há diversidade de dons, mas um mesmo Espírito. Há diversidade de ministérios, mas todos nós servimos a um Senhor, o Senhor é o mesmo. Então, que nós realmente possamos sempre cada vez mais estar em comunhão com Deus, estar em comunhão com os nossos irmãos, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João capítulo 20, versículo 19 a 23. João capítulo 20, versículo 19 a 23. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor.
Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Então, no domingo de Pentecostes, celebramos o florescer da igreja na força do Espírito. A igreja que nasceu do lado aberto de Cristo na cruz recebe o inefável dom do Espírito Santo, que sela definitivamente o tempo do anúncio da fé no ressuscitado. É com a solenidade de Pentecostes que a gente encerra o período pascal, o período da Páscoa. Então, com efeito, os discípulos, até então fechados no medo, tomados de tristeza e paralisados pela insegurança, recebem agora a tarefa de anunciar aos 4 cantos do mundo que Jesus ressuscitou, de modo a suscitarem a fé que alcança o perdão dos pecados. É, pois, o próprio ressuscitado que, não estando mais sujeito às limitações impostas pelo tempo e pelo espaço, adentra o recinto fechado com seu corpo glorioso para lhes comunicar esse admirável dom. Ao soprar sobre eles, Jesus lhe dá a paz aos discípulos, e enche seus corações de alegria. Então, isso, que Jesus fez com os discípulos, hoje ele faz conosco, Então, hoje ele deseja a paz para nós. Então, que nós realmente possamos sempre receber a paz de Jesus no nosso coração, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.